Boa tarde. Esse, de fato, é um assunto bastante importante, né? Mulherada, nos últimos anos, tem investido cada vez mais, só que é necessário, de fato, levar mais conhecimento aí para essas pessoas no Brasil inteiro. E o que a gente precisa saber ainda e que nós não sabemos sobre o empreendedorismo ou sobre a atividade econômica que é protagonizada pelas mulheres? Bom, esse é um bom ponto. A gente vê que as mulheres são mais conservadoras naturalmente. São elas, obviamente, que cuidam aí principalmente da casa, do orçamento doméstico, das crianças. Então, naturalmente, as mulheres acabam tendo um pouco mais de preocupação com a família do que os homens. Isso desde sempre, na verdade, né? Se a gente voltar a tempos remotos, as mulheres tiveram esse papel ao longo da história muito forte. E com isso, com essa questão aí do mercado de trabalho, as mulheres alcançaram hoje posições importantes de liderança, presidências de grandes empresas. Com isso, a renda cada vez maior significa que elas têm poder aquisitivo de consumo, não só de consumo, mas de investimentos também. Isso para um planejamento financeiro de longo prazo é fundamental. Imagina elas quantos tempo vão trabalhar ao longo da vida, vão trabalhar até o final da vida. Então a aposentadoria aí acaba sendo bastante importante para a família como um todo. Olha, qual que é a maneira principal que as mulheres escolhem para poder investir ou para guardar dinheiro, hein? Olha, a gente tem avaliado aí nos últimos anos, principalmente a poupança, apesar de talvez não ser a melhor das escolhas como investimento. Essa taxa de juro alta, né? Como é que a poupança hoje é um bom negócio ou não? É uma alternativa, na verdade. É melhor fazer a poupança do que não fazer nenhum outro tipo de investimento. Do que enfiar debaixo do colchão. Exato. Deixar dinheiro perder para a inflação não pode. Mas a gente tem visto números significativos, por exemplo, de mulheres aportando no próprio Tesouro Direto, que é uma alternativa de investimentos que o governo nos possibilita. Isso a partir de R$50, R$60, a pessoa consegue ali fazer a sua poupança através desse instrumento, né? Então tem boas alternativas aí no mercado. Aproveitando que o juro está lá em cima para tentar comprimir a inflação para baixo. Não resolve totalmente, mas segura um pouco, né? A taxa de juro lá em cima, qual que é a sua dica para poder se aproveitar desse momento e ganhar um dinheiro com essa taxa alta? Bom, nossos analistas em todos os nossos comitês de investimento recentemente têm orientado os clientes, aí não só mulheres, mas homens também, obviamente, a fazerem aplicações pré-fixadas, segurando essa taxa que hoje ela é muito significativa, a gente não enxerga um potencial de crescimento adicional aí na taxa de juros. Então, poxa, a gente não vai ver aí provavelmente em 15, 17, 18%. Está no teto já. Como a gente viu, sei lá, na década de 80, década de 90, por exemplo, né? Então, se a gente deixa isso pré-fixado, e hoje a gente consegue encontrar bons ativos na casa de 15, 15,5% ao ano, por exemplo, é uma tática interessante. Os fundos imobiliários hoje também são boas alternativas para quem prevê renda mensal. O dividendo vai cair na conta todos os meses, isento de imposto de renda, e é possível comprar cotas a partir, por exemplo, de R$5. É muito acessível. Tá, isso para mim ser dono de uma parte de um imóvel que aluga. Mas exatamente. é isso. Você não vai ser dono da escritura daquele imóvel inteira, mas você vai ser o dono da maçaneta do shopping, por exemplo. Entendi. Você vai receber proporcionalmente o aluguel daquela maçaneta. Então acaba sendo uma alternativa bastante atrativa. Em média, esse tipo de investimento me atrai. Eu não sei se tem atraído as mulheres, que é a nossa pauta original aqui, mas é um tipo de investimento que me deixa, no mínimo, curioso. O rendimento médio desse tipo de investimento é de quanto hoje? A gente tem observado bons fundos, bastante diversificados, com nível de segurança que a gente pode levar aí por décadas para frente, pagando hoje entre 0,9 e 1,2 ao mês. Levando em consideração ainda que esses fundos estão com a cota desvalorizada em relação ao seu valor patrimonial. Vou te dar um exemplo. Se a gente fosse construir aqui um shopping em Goiânia famoso, por exemplo, custaria, vamos imaginar, 100 milhões de reais para essa nova construção. Hoje ele está sendo negociado na Bolsa a 70 milhões. Está com um nível de desconto muito elevado. Então o que a gente vai observar é, mensalmente, esse rendimento, essa distribuição de dividendos, ela é mais alta. Com o tempo, à medida que a cota valoriza, chega lá próximo dos 100 milhões de novo, os novos investidores, a partir daquele momento, terão um rendimento menor. Mas quem pegou lá atrás surfou toda essa onda, todo esse movimento.
e isso vai começar a acontecer à medida que a taxa de juros do país cair, as pessoas vão migrar de novo da renda fixa, como a gente tem observado hoje, a maioria dos investidores, e vão levar cada dia mais os investimentos para a renda variável, e os fundos imobiliários é a porta de entrada. Antes de começar com ações, a maioria das pessoas começam com um fundo imobiliário. Muito bem. Cássio, as moedas virtuais têm atraído o olhar das mulheres ou o número de investidoras em moeda virtual ainda é baixo, hein? Ainda é muito baixo comparado com o universo masculino nisso, porque a gente está com essas criptomoedas no mais alto nível de risco. Então, é um cenário que atrai, mas não atrai tanto assim. E agora, nos últimos meses, a gente teve uma série de turbulências nesse universo. Essa semana, agora sexta-feira, por exemplo, um grande banco americano ligado ao setor de tecnologia, criptomoedas, infelizmente quebrou. O governo americano teve que socorrê-lo. Né? Não é necessariamente um banco digital, mas é um banco que muitas empresas de criptomoedas utilizam nos Estados Unidos para deixar ali os seus dólares guardados. Entendi. Esse fato lá nos Estados Unidos acaba refletindo no mundo inteiro e, consequentemente, nesse mercado de moedas e de bancos virtuais no geral. Você acha que vai refletir? Dá uma assustada? Vai refletir, já deu uma grande assustada. O governo americano teve que intervir para não deixar a situação se alastrar, contaminar de uma maneira mais drástica. E essa situação é o oposto exatamente do que a maioria das mulheres buscam. Elas buscam mais segurança, mais estabilidade ao longo da vida. E por isso não é um universo que atrai de maneira massificada as mulheres. É de fato um ambiente muito mais masculino. A mulher tem lá um dinheirinho guardado, vende o bolo, vende o doce, tem a empresa dela, faz a correria, trabalha em 2 horários diferentes, vai guardando o dinheiro. Comprar aquele lote lá no último loteamento, mais distante, em 240 meses e pagando todo mês, aquilo é um bom negócio para as investidoras ou você acha que não é uma boa saída? Não acho que seja de fato uma boa saída. Para algumas pessoas que são muito mais conservadoras, e eu vou dizer porque a minha mãe tem exatamente esse perfil. Uhum. Ela prefere o imóvel, mas quando a gente coloca o custo final na ponta da caneta, não é o melhor investimento. Dá um lote com a casa pronta, né? Porque você vai pagar, na verdade, isso ao longo talvez de 20, 30 anos, e os juros vai ser pago ou para a imobiliária ou para a instituição financeira. E se você fizesse isso, por exemplo, nos fundos imobiliários, a partir do mês seguinte você já começaria a receber ali os seus dividendos. Então, ao invés de pagar 2 ou 3 lotes ao longo de 20, 30 anos, é muito melhor você fazer esse investimento através do mercado financeiro e já começar de imediato a receber os juros a partir daquele momento, né? Então, você vai ter que esperar 20, 30 anos, às vezes não tem dinheiro para construir. Eu, particularmente, não utilizo esses instrumentos, mas tem investidores que gostam. E aí eu acho que talvez bons empreendimentos, ao invés de estarem muito distante, talvez seja muito mais atrativo, porque vão ser locados com mais facilidade. Os inquilinos provavelmente serão mais qualificados, são boas empresas. E, em geral, esses empreendimentos que estão mais afastados, estão na periferia da maioria das cidades no Brasil, têm um índice de inadimplência muito maior e acaba que o retorno financeiro ao longo do tempo também é menor. Muito bem. Oi, Thiago, boa tarde para você, boa tarde para o Cássio. Eu queria perguntar para o Cássio, para quem tem dinheiro na poupança, entre 10 e 20 mil, qual o melhor investimento hoje? Deixo na poupança ou procuro outro investimento? Nosso amigo Adriano, que não mandou o setor que ele está falando, mas é uma honra ter a sua participação aqui, viu, Adriano? Obrigado, querido. Não, eu tiraria imediatamente da poupança e aplicaria no Tesouro Selic do governo federal. Tem praticamente a mesma liquidez. A diferença é que na poupança você vai com o cartão no caixa eletrônico, resgate imediato. No caso do ativo do governo federal, você, ao fazer o resgate, precisa esperar pelo menos um dia. Então aí a gente precisa avaliar, poxa, você consegue esperar um dia de prazo para fazer esse resgate? Ou tem situações que eventualmente acontecem no seu dia a dia que requerem que você faça esse saque no caixa eletrônico já de imediato? Esse rendimento da Selic é muito melhor do que da poupança. Muito maior. Hoje, para quem tem, por exemplo, Tesouro Selic, vai receber 100% do CDI, que equivale hoje a 13,75 ao ano. Quem for deixar isso na poupança... É bom, mais de 1% ao mês. Mais de 1% ao mês, e quem tiver isso na poupança vai receber meio. Não faz o menor sentido, dá mais do que o dobro da poupança. Com o mesmo perfil de risco. Cara, que papo produtivo aqui. A gente pegou o fio da meada para as mulheres, mas na verdade a gente vai abrindo também para os homens aqui, porque todo mundo quer saber, o assunto é interessante, você domina muito bem a pauta aí. Queria te perguntar o seguinte,
consórcio. Eu estou lá com a carta de consórcio de 600 mil, pago uma parcela de 3 mil por mês. É um bom negócio ou não? Tiago, pode ser que sim. Consórcio é um universo paralelo, eu vou dizer, porque existem bons consórcios e tem maus consórcios. Isso, na verdade, no mercado de investimento é a mesma coisa. Só que existem algumas características que a gente precisa avaliar, porque no consórcio você não tem uma taxa de juros tão absurda quanto é o caso do financiamento. A taxa de administração do consórcio é fixa. Então pode ser que seja um ótimo negócio, mas ao mesmo tempo pode ser um péssimo negócio. A gente precisa aprofundar um pouco mais nesse caso. Muito bem. Tem que analisar bem, ler o contrato direitinho. Geralmente o consórcio, quando a pessoa desiste, ele devolve 100% do valor investido, no mínimo 100%, ou tem consórcio que devolve só uma parte? Consórcio que devolvem somente uma parte, que é justamente o pênalti, né, ali da taxa de administração. E eu diria que às vezes quem tem uma grana guardada um pouquinho maior, existe no mercado que eu falo que é o secundário dos consórcios. São aquelas cartas que já foram contempladas e existem aí aos milhares no Brasil inteiro. O gerente do banco provavelmente tem essa lista do que acontece ali na região dele, na cidade. E às vezes, ao invés de você fazer um novo consórcio, é melhor comprar isso de alguém que já foi contemplado e você consegue escolher ali as diferentes cartas que tem na mesa do gerente. Muito bem. Boa tarde, Cássio, Thiago Mendes. Tesouro Selic ou LCA hoje sem resgate para quem não quer resgatar de 3 a 6 meses? Bom, eu confesso que não entendi a pergunta do Leonardo Pupac lá do Eldorado, mas o Cássio certamente entendeu. Basicamente o que a gente tem é que a LCA e a LCI, elas são isentas de imposto de renda, diferente, por exemplo, do Tesouro Direto. O que a gente precisa avaliar é se na taxa equivalente que o banco está oferecendo, se elas são muito similares, aí, por exemplo, não tem muita diferença de aplicar entre uma e outra, ou se na oferta do banco tem uma discrepância de taxas. Às vezes é melhor fazer a aplicação no próprio Tesouro Selic, às vezes, dependendo da taxa que foi emitida, na LCA ou na LCI, faz sentido fazer um desses dois ativos. Muito bem, conversamos aqui no Bandeirantes Acontece com o Cássio Souza, ele que é economista e especialista em consultoria financeira. Cássio, muito agradecido pela sua participação, parabéns pelo trabalho, espero que a gente tenha outros momentos como esse para tirar a dúvida dos nossos ouvintes aqui na Bandeirantes e nos mostrar aí algumas opções de investimento. Obrigado. Um prazer estar aqui com todos vocês, todos os ouvintes, e com certeza voltarei aí com o maior prazer. Muito bom. Poliana, tem que marcar com o Cássio mais vezes. Muito bom. Parabéns. Obrigado, querido. Agora são 3h47, equipamentos de última geração.